Tá bom? Vamos começar. Bem, boa tarde a todos, a todas e a todes. Hoje nós estaremos participando dessa live e a convidada é a professora Rafaela Florencio, Lourdes Rafaela Florencio, né? É uma promoção do PET, que é do Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Educação da UFC, né? Ao mesmo tempo que é parte do nosso grupo também de gênero. E é uma honra muito grande, né, estar aqui com a Rafa. A Rafa ela é pedagoga também, é historiadora, né? Ela fez o mestrado e o doutorado na Faculdade de Educação. No mestrado foi orientanda do Rui sobre o seminário do Crato, né? E o doutorado, muito me honrou, foi minha orientanda de doutorado, querida, que trabalhou lá com o movimento de mulheres lá do Crato, né? E aí ela já começa realmente a voltar as suas pesquisas para a discussão de gênero, do feminismo, né? Que envolvia inclusive aquele lugar maravilhoso da Glória, né? Da Glorinha, né? Fez ainda um pós-doutorado na UES, né? E é professora do Instituto Federal de Educação do Campus Canindé. Esteve em Camucinho à época, né? E aí foi estar agora mais próxima de nós, está no Canindé. E a Rafaela é uma militante feminista, militante do movimento negro, né? Agita aquele cariri ali, o cratinho, como é? Cratinho de açúcar, né? Pratinho de Faz a açúcar. confusão, cratinho de açúcar, faz aquela confusão enorme. E é uma honra enorme aí tê-la conosco aqui. Rafa, vamos abrir para você, vamos passar para você, né? Aí você veja um tempo aí, talvez, eu fiquei mais uns 20 a 30 minutos, mais ou menos, e da sequência a gente abre para discussão, né? E aí quem tiver pergunta na sequência, vai se inscrevendo aqui no chat, tá? Pode falar, né? Pode pedir para falar isso, né, do jeito que quiser, como pode colocar a pergunta no próprio chat também, tá? Então é isso aí, eu acho que nós teremos uma tarde maravilhosa aí, certo? E esse amarelo tá fascinante, minha querida. O Tem um amarelo. cheiro grande aí. É com você a palavra. Vou desligar para lhe ouvir aqui melhor, tá? Desligar o Tá microfone. ótimo. Bom, primeiro, né, boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu vou iniciar pedindo desculpas se eu parar algum momento, é porque eu estou autorizando o pessoal a entrar na sala. Estou aí com essa dupla tarefa hoje. Quero iniciar agradecendo, né, o convite do grupo, em especial ao professor Gerardo, né, no qual eu tenho um carinho e um respeito muito grande, né, como ele bem colocou, foi o meu aí orientador de doutorado, e que eu tenho muito orgulho, né, de ter feito parte, de fazer parte ainda do NIME, né, que é o Núcleo de Estudos de História e Memória da Educação da Universidade Federal do Ceará. Eu vi aí que entraram vários colegas queridos, né, dessa trajetória, o Robério, a Tânia, a Patrícia, a Camila, talvez tenha mais alguém que eu não vi, mas um forte abraço a todos. E a rapaziada, né, do PET, né, como diz o Dominguinhos, eu acredito na rapaziada, né, particularmente tem um pouco a síndrome de Peter Pan, porque eu acredito na força da juventude e gosto de permanecer sempre ao lado da juventude. Então, é um enorme prazer, né, trazer um pouco desse diálogo que a gente vem tentando fazer aí, principalmente nos movimentos, né, tentando fazer essa costura aí com a academia. A proposta, né, da conversa, eu não preparei slide, porque a ideia não é aula, nem nada do tipo, é um bate-papo, então sintam-se à vontade, caso queiram fazer uma colocação, pode ligar o microfone e falar, sem problema. Mas a proposta, né, que eu havia conversado com o Geras, era para a gente discutir um pouco sobre feminismo, ou feminismos, né, no plural, perspectivas e implicações no campo da educação. Bom, a gente poderia caminhar aí para vários, né, territórios a partir dessa chamada.
mas eu vou iniciar pelo S do feminismo, né? A gente tende a falar do feminismo, do movimento negro, do movimento de capoeirista e de tantos outros movimentos como se fosse uma coisa una. E isso parte, em certa medida, também da própria leitura, como uma parte dos intelectuais leem a sociedade de forma homogênea. Né? E dentro do movimento feminista não é diferente. O que a gente vê muitas vezes é se falar de um feminismo como se ele fosse uma coisa única. E o que a gente, de início, já pode identificar é que dentro do que a gente considera como um movimento feminista, existe uma pluralidade de ações, de objetivos, de atuação. Mas o que é que essa pluralidade carrega em comum? Né? Esses feminismos têm em comum. Eles têm em comum a luta incessante, alguns nem tanto, a gente vai ver um pouco, na derrocada dessa sociedade que é machista, porque entende-se que toda a nossa sociedade, nos campos objetivos e também subjetivos, são erguidos a partir de uma sociedade patriarcal na qual cabe a essas mulheres um papel secundarizado. Embora a gente não vá também dar aqui uma aula de história, mas embora a gente possa fazer um balanço de que houveram inúmeros avanços, o próprio fato de nós estarmos aqui nesse momento, né, e uma mulher estar com a fala, representa um pouco desse avanço histórico, mas ainda entende-se que há muito o que ser trilhado. A pandemia, né, por conta do coronavírus, ele vem nos dar uma saculejada em vários aspectos. E ele desvela, na verdade, né, ele tira o véu da ilusão de coisas que nós sabemos, mas que estão adormecidos, como, por exemplo, a desigualdade. Se a gente for olhar os dados do coronavírus, ou o comportamento que o vírus tem, quando ele está especificamente no continente europeu, e na Ásia, ele tem um público-alvo, né, digamos assim, que tem uma maior potencialidade de morte, que eram os idosos. Quando o coronavírus chega ao Brasil, eu estou trazendo o coronavírus para a gente entender um pouco do quanto o debate do feminismo atravessa toda a sociedade. Quando chega ao Brasil, que se tinha aquela caracterização que as pessoas que mais morriam eram as mais velhas e etc., o que a gente vê, na verdade, é que, no caso brasileiro, as pessoas que mais morrem são as pessoas pobres. Por quê? Primeiro, porque a gente precisa entender o que é Europa e o que é América Latina, o que é Brasil. Mas não só isso. O que a gente observa é que a desigualdade no Brasil é tão grande que sujeitos que não necessariamente eram potencialmente vítimas do coronavírus passam a ser. E quando a gente vai olhar essas estatísticas, na grande maioria são pessoas negras e também uma porcentagem considerável de mulheres. Então, esses elementos, eles não são aleatórios, eles não se dão à toa. Se a gente for olhar, há um estudo que é do IPEA, de 2007, que ele diz o seguinte, que entre as doenças, né, essas doenças que são ligadas aos hábitos culturais, alimentares, na verdade, asma, problema de colesterol, pressão alta, diabetes, que estão todos ligados às nossas condições de vida, à nossa forma, né, como a gente encara a alimentação ou a falta de alimentação. Esse estudo ele demonstra que mais de 60% dos sujeitos brasileiros, a partir principalmente da faixa de 37 anos, que tem uma concentração maior de grupo de diabéticos, pressão alta, enfim, essas doenças que eu falei para vocês, são pessoas negras. E a justificativa se dá, como eu falei também anteriormente, pela ausência de alimentos, né? De alimentos saudáveis, porque nós sabemos que para a grande massa da população, a base alimentar são carboidratos, né? É muito arroz com muito feijão,
com muita farinha, tudo no mesmo prato, quase nenhuma proteína, nada de legume, enfim. E isso tem reflexos, por exemplo, na resistência, né, ao vírus aí. Então, se a gente juntar todos esses elementos agora, o que a gente vai observar é que, por exemplo, na pandemia, seja no campo do mercado do trabalho, tendo em vista que as mulheres negras são a grande maioria das empregadas domésticas e que essas tiveram no primeiro momento ou os seus contratos simplesmente cancelados sem nenhum direito, ou elas foram privadas de viver o seu isolamento com a sua família, porque boa parte aí da elite não consegue viver sem uma empregada doméstica, né? Isso aí tem uma relação, a nossa relação escravocrata ainda é bem forte, e que essas mulheres foram privadas de viver a sua quarentena. Então, seja pelo caso do mercado de trabalho, sejam pelas condições de vida que são históricas, nós vamos nos deparar como sujeito mais frágil, digamos assim, desse processo da pandemia, ainda usando o exemplo da pandemia, as mulheres negras. E aí, por que é que eu dei, né, toda essa volta no mundo para entrar nas mulheres negras? Para dizer que essa constatação, ou seja, entender que, por vários fatores que são históricos, que são regionais, que estão ligados aos hábitos alimentares, que estão ligados aos aspectos religiosos, que a junção de todos esses fatores fazem com que as mulheres negras ou as mulheres indígenas, a gente ainda poderia substituir, porque são situações, até certa medida, bem parecidas, são as mais vulneráveis, porque nessa última guinada, digamos assim, do movimento feminista, se abre, né, se floresce aí uma gama de possibilidades para entender o que é feminismo e para entender o que é mulheres, que são diferentes, inclusive até o que a gente tinha na década de 90, como eu falei no início da fala, que tenta homogeneizar todas as mulheres, como se todos os anseios das mulheres fossem anseios iguais, né? Então, o que nós vivenciamos nessas duas últimas décadas, mas principalmente nessa última década, é uma pluralização no que diz respeito à pauta feminista. Agora, fechando aí nessa parte introdutória, o que é que se tem em comum? O que se tem em comum é a luta. O feminismo, ele é, antes de mais nada, na minha perspectiva, uma proposta política. E nessa proposta política, e uma proposta de sociedade, obviamente, se busca uma sociedade onde homens e mulheres vivam a partir das suas diferenças numa sociedade igualitária. Parece uma coisa meio utópica, e se a gente for trazer aí alguns elementos da própria, que são característicos da própria sociedade capitalista, de certa forma, isso pode se tornar ainda mais utópico. Mas esse é o fim do feminismo. Entretanto, né, e aí a gente pode fazer um passeio histórico, esse entendimento do feminismo, que não se inicia hoje e também não se encerra hoje, ele vem, né, já aí de um processo histórico, ele se fortalece muito a partir da década de 60, especialmente nos Estados Unidos, se difunde no mundo. No primeiro momento, né, os estudiosos geralmente dividem o feminismo a partir de ondas. O que seria essa primeira onda? Seriam as primeiras décadas aí do século XX, final do século XIX, que eram os movimentos sufragistas, ou seja, as mulheres acreditavam naquele momento auge da consolidação da sociedade capitalista, industrial, urbana, né? É importante a gente entender qual é o contexto em que se fortalece esse movimento. E a leitura que as mulheres faziam naquele momento era de que, em certa medida, só conseguiria se avançar no que diz respeito à pauta das condições de mulheres, das condições femininas, a partir, por exemplo, do direito do voto. E talvez o direito ao voto seja a principal bandeira, né, desse movimento da primeira onda, que se dará, historicamente, em descompasso em vários lugares, mas acontecerá. Acontece que há dois elementos que já nos aproximam da educação. Que esse movimento sufragista, ele só é possível porque, ainda nessa segunda metade do século XIX, há um fortalecimento no que diz respeito à cultura escolar,
na qual boa parte das mulheres da elite, né, isso eu não estou falando especificamente de um lugar, mas se a gente observar o movimento é mais ou menos parecido, vão adentrar aos espaços educacionais, na grande maioria das vezes, apenas com o papel de ser uma futura instrutora dos filhos ou para recitar poemas para a família, nós estamos falando de uma elite, e será a partir dessa aproximação da mulher com a educação, inicialmente muito mais como um hobby, que essas mulheres conseguirão criar aí, né, um laço, que conseguirão criar um espaço, uma fissura no que diz respeito a essa ordem social. Então, esse primeiro momento, a gente poderia dizer com muita tranquilidade que ele se dá por parte de mulheres que são intelectuais, ou, né, pelo menos passaram por um processo educacional, mas que são mulheres de uma elite, que são mulheres da elite. Então, que vão entender no voto a forma de ascensão, essa será, né, a sua luta, mas que não deixa de ser também uma leitura de sociedade a partir do seu lugar, né? Qual é o lugar dessas mulheres, o lugar da elite. Então, se a gente for pegar reflexões, por exemplo, da própria Anísia Floresta, né, que vai ser uma grande referência no Brasil, que é nordestina, né, do Rio Grande do Norte, nós vamos ver uma percepção de mulher que não é o que as mulheres que estão na agricultura, nos próprios engenhos que o pai dela, os pais, o esposo, enfim, são donos, reflete. Então, há uma disparidade aí entre essas mulheres que são vanguarda desse primeiro momento e essa pluralidade de mulheres, né? Essa segunda onda, como eu falei para vocês, é quando de fato se tem o boom do feminismo a partir da década de 60, crise e realinhamento do capitalismo. Nós vamos ter aí muito forte a influência. Há uma perspectiva francesa e há uma perspectiva norte-americana, mas a que ganhará o mundo é essa perspectiva norte-americana, que se aproxima do que hoje a gente chama de um feminismo girl power, que é a força da mulher, né? Ou seja, de que as mulheres podem tudo, de que, de certa forma, a nossa opressão precisa ser refletida ou precisa ser devolvida para os homens, como se a luta das mulheres feministas fosse contra os homens, né? Claro que eu estou falando de uma forma bem genérica, mas se pensando nessa segunda onda, esse é um dos elementos, essa perspectiva do mundo da mulher, né? Do girl power, da força, do mercado de trabalho. Aí sim nós estamos falando em perspectivas que não são apenas no campo ou no corpo jurídico, mas que passam pela questão cultural, porque nós estamos vivendo a década de 60, efervescência cultural, movimento hippie, enfim, são várias as manifestações e também as manifestações voltadas para a emancipação sexual, descobrimento e comercialização das pílulas anticoncepcionais, enfim. E esses são elementos, são pautas que passam a ser também agregadoras dentro desse feminismo, né? E aí a gente avança, para não tentar correr aí, que eu acho que eu já devo ter gasto pelo menos 15 minutos, a gente avança para um terceiro momento, que seria, no caso do Brasil, pós-ditadura militar, por exemplo, que há aí um mister, digamos assim, desse primeiro momento, né, desse primeiro momento da necessidade de avançar no que diz respeito às conquistas políticas, mas também no que diz respeito ao vivenciar a sociedade. Tanto que a própria Constituição Federal, né, irá ter também uma contribuição de várias agremiações feministas que vão estar pensando essa constituinte. E que são esses grupos que vão estar, aí mais uma vez a gente se aproxima da educação, que vão estar especialmente nas agremiações de educação, que vão pensar, por exemplo, uma escola a partir de uma perspectiva, como eu posso dizer, menos excludente no que diz respeito aos aspectos de gênero, naquilo que era possível ser pensado, né, na década de 80. Mas essas mulheres se farão presentes na construção da Constituinte. Entretanto,
se canaliza a partir da década de 90, no que diz respeito à luta das condições das mulheres, não do movimento feminista, a luta por mais direito, né? Então, a gente vai lutar por mais lei contra a violência, nós vamos ter avanços como, por exemplo, a retirada da Constituição do crime, me fugiu a palavra, gente, de honra, como é quando uma mulher botava chifre no homem? Quem lembra aí, me diz aí. Por honra, né? Mas tem um outro termo jurídico. Então, dos crimes passionais. Mas que era previsto, Tuane, na Constituição como direito à honra. Tinha um outro nome, eu não lembro bem. Se eu lembrar, depois eu coloco. Então, isso será por pressões desses movimentos de mulheres, as pressões dentro dos partidos políticos, dentro das próprias organizações educacionais, de garantia de que essas mulheres, né, tenham acesso à educação, por exemplo, lutando pela educação noturna, haja vista que havia um grande contingente de mulheres que eram analfabetas no período. Enfim, são várias as perspectivas. E dentro dessas perspectivas que a gente pode ver a partir da década de 90, a gente pode dizer que um dos avanços que se tem do movimento feminista, do movimento de mulheres, que são coisas que, embora estejam imbricadas, não são sinônimas, o movimento de mulheres não necessariamente é um movimento feminista, mas que são vitórias, serão, por exemplo, os ganhos jurídicos no que diz respeito ao combate à violência contra a mulher. Isso, Tânia, isso mesmo, de legítima defesa à honra. E que no Nordeste, né, tem vários casos bem explícitos, assim, bem emblemáticos no que diz respeito a essa questão de defesa da honra. Mas, voltando, nós podemos dizer que, por exemplo, a conquista da Lei Maria da Penha, da Casa da Mulher Brasileira, entre tantas outras, o próprio direito ao divórcio, né, entre tantas outras, são conquistas importantes. Mas nós nos deparamos numa perspectiva em que, saindo da década de 90 aí, o que alguns estudiosas e estudiosos falam que já seria uma quarta onda, né? Nós estamos no meio dela, não sei precisar se seria ou não uma quarta onda. Mas o que se percebe é que é impossível avançar substancialmente no que diz respeito às condições das mulheres se não levar em consideração aquela reflexão que eu fiz inicial, que são as particularidades. Ou seja, é impossível se pensar uma educação para o Janguru Sul a partir do Paraisópolis ou a partir do bairro Paraíso de São Paulo. É preciso que haja aí as especificidades. E o que a gente vai ter a partir dos anos 2000 é uma fragmentação, que não quer dizer uma dispersão, no que diz respeito ao movimento de mulheres. Entre essas, há um fortalecimento e uma repaginada dessa perspectiva girl power, né, da força da mulher, que inclusive é muito comum hoje, a gente poderia chamar de um feminismo radical, né, que é as mulheres pelas mulheres, uma sociedade para mulheres, o fim do mundo dos machos, enfim. E essa perspectiva é muito comum hoje na juventude e muito comum também de se encontrar nas universidades, né, essa perspectiva. Eu vou citar 4 que são muito fortes e que estão em disputa hoje. Essa seria uma, né? Por exemplo, movimentos como Meu Corpo, Minhas Regras, aquela campanha contra o fio-fio, enfim, fazem parte dessa nuance, né, desse feminismo mais girl power, que não consegue, aí quais são as limitações, por exemplo? Que não conseguem entender que dentro dessa perspectiva homem versus mulheres, nem todas as mulheres são iguais e nem todos os homens têm as mesmas oportunidades de serem homens diferentes. Essa é uma das críticas. Mas esse seria das perspectivas. Nós temos a perspectiva do feminismo marxista, que é a perspectiva que entende o feminismo, o fim, obviamente, né, das opressões, etc., tal como todos os outros,
mas que entende que só é possível avançar num campo concreto, no que diz respeito às conquistas das mulheres, a partir do próprio avanço da classe trabalhadora, né? Ou seja, não se pode pensar uma sociedade sem machismo, sem pensar também na própria estrutura dessa sociedade, que é, por sua natureza, machista. Essa seria uma perspectiva do marxismo. E a que eu acho, na minha perspectiva, mais perigosa, e que também se aproxima um pouco, ou paquera um pouco com uma perspectiva mais girl power, mas que há uma intencionalidade por trás, que é um feminismo neoliberal. E o que seria esse feminismo neoliberal? Seria um feminismo que entende que essa emancipação da mulher, que o fim da opressão, o fim da violência, o fim dessa disparidade entre salários diferentes para a mesma função, tripla, quarta jornada de trabalho, enfim, todos esses fatores que compõem, né, esse conjunto, ou elencam o que seria essa sociedade de opressão contra as mulheres, essa perspectiva neoliberal entende ou aponta uma saída que é individual. Então, se nós temos a perspectiva marxista, que vai dizer que só é possível acabar com essa sociedade de opressão a partir do próprio avanço das conquistas da classe trabalhadora, a perspectiva neoliberal vai no caminho contrário. Ela vai dizer que esse lugar de opressão, ou o fim dessa opressão, será conquistado de forma individual. E aí a gente vai ter os vários exemplos de mulheres bem-sucedidas que começaram vendendo Mary Kay, né, e terminaram aí com um carro muito chique, que eu nem sei qual é a marca, rosa, como uma forma de se emancipar. Então, essa perspectiva do emancipe você mesmo, né? E, de certa forma, haverá aí, a partir disso que é aventado pelo neoliberalismo, uma série de desdobramentos em outros feminismos, né? Mas o que é importante dizer é que essa perspectiva, ela transforma pautas e lutas que são tão caras para o movimento feminista em geral em mercadorias, como, por exemplo, você vê a pauta das mulheres negras sendo interpretada como o aumento das cartela de cores de base para peles negras na revista da Avon. É importante ter uma base para as mulheres, uma base na cor da sua pele é importantíssimo. As mulheres negras sempre viveram esse dilema, porque, de fato, a indústria do cosmético nunca enxergaram as especificidades das mulheres negras. Se você fosse há 5 anos atrás olhar a cor de base, você ia encontrar um claro, um médio e um escuro. Esse médio e esse claro atende, né, praticamente todas as mulheres brancas e que tem uma cutis um pouco mais clara, e as mulheres negras, feliz aquela que, né, a base desce certo. Ok, é importante ter base, entendemos que o mercado precisa atender às especificidades no cabelo que atende um creme que atende o nosso cabelo, acabar com essa história do shampoo para cabelos normais, né, dando a ideia de que cabelo normal é cabelo liso, e etc. Enfim, são importantes. Agora, no que diz respeito à condição de vida das mulheres, a condição material das mulheres, no que é que muda ter uma base na cor da sua pele e um creme no cacho, né, do seu cabelo? Numa perspectiva material, e absolutamente nada no que diz respeito às opressões. Né? Não é isso que vai aumentar ou diminuir nossas opressões. Então, a principal característica que eu entendo, ou que eu aponto como negativo dessa perspectiva neoliberal é essa de transformar as bandeiras que são caras e que dizem respeito à própria condição de vida, né, das mulheres em geral, em bandeiras mercadológicas. Entretanto, a partir dessa perspectiva neoliberal, nós vamos ter uma série de outros desdobramentos. Entre eles, o feminismo negro, o ecofeminismo, o feminismo trans,
e esse é um dos que eu acho mais fascinante nesses últimos anos, é o entendimento de que as mulheres trans também fazem parte, né, desse movimento, e é tão plural que existem ainda, infelizmente, disputas dentro do movimento feminista se as mulheres trans devem ou não fazer parte e trazer suas especificidades. Particularmente, acho que não deve ocupar, inclusive, a linha de frente. Enfim, já falei do feminismo negro, do ecofeminismo, do feminismo ligado à economia solidária. Esse, sim, trazendo aí para a questão do custeio, né, ou da autossustentação das mulheres. Esse, sim, busca de forma concreta construir algo significativo na vida dessas mulheres. Entretanto, estruturalmente, não se muda muita coisa. Né? Mas aí eu não sei quanto tempo eu tenho, Geras, eu não marquei meu tempo. Também não sei se vocês estão... Você já vai com meia hora mais ou menos? Tá. Eu vou só, porque senão já está ficando chato, eu sei, eu imagino. Eu vou só Não, tá chato não. Algo que também já fica como sugestão de leituras. Eu me colocando enquanto feminista negra, deixo como sugestão de leituras alguém que mudou a minha vida no que diz respeito à minha interpretação sobre o que é ser feminista, sobre o que é ser negra, e isso é para pessoas negras e não negras, que é a Lélia Gonzalez, né? Embora eu tenha feito a minha graduação em História, lá no início dos anos 2000, e a Lélia Gonzalez seja uma historiadora, eu só conheço a Lélia Gonzalez quando eu me mudo para Fortaleza e me aproximo do movimento negro, porque Lélia Gonzalez, hoje, né, hoje nem tanto, felizmente, se difunde muito mais, inclusive será publicado aí um livro dela. Mas se hoje nós conhecemos e alcançamos as reflexões que a Lélia faz na década de 70 e de 80, essas reflexões só são possíveis, ou nós só tivemos acesso porque parte do movimento negro foi meio que guardião de tudo aquilo que a Lélia escreveu lá naquele período. Mas, sem querer fazer a propaganda da Lélia, só para a gente entender o quanto o feminismo é plural, eu vou só rapidamente falar o exercício e o convite que a Lélia nos faz. Tem um texto em especial, que eu deixo como sugestão para todo mundo, da Lélia, que é "E agora, como é que a gente fica?". Esse é, assim, uma perspectiva tanto da historiografia, como do feminismo, como do movimento negro, é uma das mais serenes que eu já li e que é super contemporâneo. Mas, enfim, não dá para discutir todo, fica a sugestão, vocês encontram aí no PDF. Mas nessa obra, ela vai fazer, não só nessa, mas nessa obra, ela vai fazer uma reflexão do quanto era angustiante para ela estar no movimento feminista e no movimento negro. Por quê? Porque no movimento negro, ela entendia, né, e ela identificava todas as reproduções do machismo, porque as pessoas negras, assim como as pessoas brancas, amarelas, asiáticas, carregam, né, a cultura em si. Então, nós vamos ter machismo nos homens brancos e vamos ter também machismo nos homens negros, obviamente. Então, ela identificava todas as nuances do machismo dentro do movimento negro, e quando ela ia para os espaços dos movimentos feministas, ela não se sentia parte daquele processo. Porque aquele feminismo que se pensava, saindo da terceira onda, né? Voltando aí, lá na década de 70, 80, que se entendia de feminismo, era exatamente esse feminismo que pensava a mulher como uma questão una, como se todas as mulheres estivessem lutando pelo direito de... Inclusive, ela faz essa reflexão, né? Enquanto as mulheres brancas vão às ruas lutar pelo direito de trabalhar, as mulheres negras estão na casa delas, cuidando dos filhos delas. Então, a pauta pelo direito de trabalhar nunca foi uma pauta das mulheres negras. Essa é uma pauta das mulheres brancas. Das mulheres brancas, entendendo que a classe trabalhadora, na sua grande maioria, é negra e que o trabalho doméstico, na grande maioria das vezes, é destinado às mulheres negras. Nesse mesmo texto, a própria Lélia
vai fazer essa analogia de forma muito brilhante. Ela vai pegar a figura da mucama e ela vai dizer o seguinte, que a mulher negra brasileira, ela é uma representação dupla na contemporaneidade dessa mucama. Por quê? Porque uma única vez no ano, essas mulheres negras são consideradas umas deusas, que é quando? No carnaval. Né? No carnaval, todas as meninas passistas negras são consideradas umas deusas para o mundo, né? E tem os seus corpos aí hipersexualizados. Então, as mulheres negras são trazendo essa herança da mucamba nesse período do carnaval, mas não só isso, replicando a ideia de que as mulheres negras são mais quentes na cama, né, de que as mulheres negras são mais isso ou aquilo sexualmente falando, haja visto um processo e uma cultura que, na verdade, é de estrupo. Não é porque as mulheres negras têm propensão para isso, né? Mas nos outros dias do ano, essas mulheres elas são o revés dessa mucamba, que é essa deusa do carnaval, que é a empregada doméstica. Né? É tão tal que é comum a gente ouvir depoimentos de mulheres negras que são confundidas com empregadas domésticas. Qual é o problema de ser empregada doméstica? Nenhum. Agora, na nossa sociedade, ser empregada doméstica é um lugar de desprestígio. E nessa sociedade, esse lugar de desprestígio é dado às mulheres negras. Então, essa percepção que a Lélia vai trazer, ela vai dizer o seguinte, lá no final das suas últimas reflexões, né, década de 80, início de 90, ela vai dizer o seguinte, que o nosso feminismo, e aí ela não está falando só para mulheres negras, ela está falando para as mulheres negras em especial, mas para as mulheres em geral. Ela está dizendo o seguinte, que o nosso feminismo no Brasil não pode ser o feminismo norte-americano e também não pode ser o feminismo europeu, porque nós, mulheres brasileiras, não somos nenhuma nem outra. E que nós temos percepções e cultura e projeções que são diferenciadas. E que, portanto, nós precisávamos construir na América Latina, como um todo, um feminismo que fosse ameríndio. Ou seja, que a força feminista no Brasil e na América Latina em geral, viria da união das mulheres negras com as mulheres indígenas. Né? Por isso, essa perspectiva de um feminismo ameríndio. Por quê? Porque são essas as duas mulheres que estão aí na base dessa pirâmide e que sofrem aí com mais peso e com menos sutileza todos os malefícios que a sociedade machista nos traz. Fechando agora, né? Eu deixei muita coisinha aberta aí. Eu vi que várias pessoas já pediram para falar, mas eu falo muito. Como considerações finais, né? Penso que o campo da educação, para dizer que eu não fugi da educação, foi desde a primeira onda, desde o início, um espaço importante para que essas mulheres pudessem se formar, inclusive enquanto mulheres, e entender que precisavam avançar no que diz respeito à luta por igualdade social. O campo da educação será imprescindível. Se não nos fosse aberto o campo da educação, nós não estaríamos aqui nesse momento, penso eu. Mas não só isso. A educação, ela possibilita, e aí a gente volta para as teorias, ela possibilita que a gente mude a sociedade na forma como a gente a interpreta. Né? Então, esse é um desafio para nós, dessa contemporaneidade. Olhar para toda essa construção acadêmica, todos os construtos, inclusive nesse texto que eu citei para vocês da Lélia Gonzalez, ela faz uma crítica muito potente ao Caio Prado Júnior, a obra Economia... Gente, estou com problemas de memória. A obra principal dele, que é a Economia Brasileira, se não for, é algo parecido. Ela faz uma crítica ferrenha, inclusive, a ele. Então, academicamente falando, né, nós que estamos nesses espaços, quis a história que fosse nessa nossa geração, que a gente fizesse uma releitura de tudo isso que foi posto desde a perspectiva do cristianismo, a própria
construção historiográfica tradicional do que é mundo, do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é certo, do que é errado, e que faça os devidos reparos históricos, colocando as mulheres, os negros, a população indígena num lugar que não é apenas um lugar de coadjuvante, né, de uma sociedade que, por natureza, exclui, mata e elimina todos nós. Eu acho que é mais ou menos por aí eu encerro aqui, abro o microfone, espero que vocês façam aí. Ok, Rafa. É isso, obrigada. Muito bom, Rafa. Vamos abrir a discussão, Rafa, a gente abre em blocos, né? Acho que um bloco de 4, tá bom, pessoal? E aí tá inscrito já a Patrícia, eu, e as inscrições estão abertas aí, tá bom? A gente abre um bloco, aí a Rafa responde, pra gente abrir outro. Patrícia, eu vou desligar aqui, hein? Tá certo. Vocês estão me ouvindo, gente? Boa tarde. Sim, tá ótimo. Obrigada, Rafaela. É sempre um prazer poder trocar experiências, né, com mulheres, principalmente as que estão aí já na luta. Eu queria apenas fazer algumas complementações na sua fala e falar um pouco das minhas experiências aqui na comunidade nos últimos tempos, né, já que a gente tem enfrentado aí algumas ondas machistas e o caso da menina, né, que foi estuprada pelo tio. Então, como eu vejo que no grupo tem bastante jovens e essa galera que vai estar daqui uns dias nos substituindo nas ruas, eu quero já ir deixando um pouco das minhas experiências para elas também. Eu queria só complementar a fala da Rafaela e dizer que existe vários feminismos, realmente confirmar isso, mas que a gente precisa se atentar ao separatismo, porque um dos maiores problemas agora, Rafaela, eu acho, que é os feminismos se separarem, né, em algumas lutas, em algumas frentes, e a gente tem que se atentar, porque somente a gente se unindo, a gente vai conseguir poder para estar enfrentando aí nossos opressores. A gente precisa formar cirandas de feministas, para que a gente consiga ter maiores, vamos dizer assim, alcances, maiores valorização dentro da comunidade. Aqui eu participo de uma associação chamada Mulheres em Movimento, e já fazia 2 dias que passava na televisão, a mídia falando muito sobre o caso da menina, né, que tinha sido estuprado, e o debate correndo, se fazia o aborto ou não, e a gente levantando a bandeira que gravidez aos 10 anos mata, mas independente de ter 10 anos ou não, ela tinha direito ao aborto garantido por lei, né, uma lei já desde 1940, e esse direito estava sendo negado, né, estava esperando ainda uma ordem do juiz, já que existe uma lei, não precisava mais o juiz autorizar nada, o aborto da menina para ser garantido legalmente. E aí, dentro dessa associação, ninguém comentava. Estava todo mundo calado, vivendo sua vida, né? Muitas feministas, mas ao mesmo tempo feministas muito religiosas, que de uma certa maneira preferia silenciar para não ir contra alguns dogmas das igrejas, né, das suas religiões. E aí eu comecei a colocar no grupo: gente, vocês estão acompanhando, a gente precisa levantar uma bandeira, a gente precisa fortalecer, garantir a vida dessa menina, né, garantir esse aborto. E aí começa várias discussões com isso. E aí nos mostra o quanto tem esse separatismo dentro dos feminismos. Existem vários feminismos, né? Mas a gente precisa, em certos momentos, nos unir para garantir que o feminismo e os nossos direitos sejam garantidos. Porque senão a gente vai se perdendo, a gente vai perdendo força. E é exatamente isso que os opressores querem, é exatamente nessas pontinhas que eles nos pegam, né? Eu fiquei muito feliz, e é esse feminismo que me representa, quando eu vi as mulheres do feminismo de alguns grupos que eu conheço, SOS Corpo e tantos outros, SESI, lá do Recife, ir para a porta do hospital, e todas se unirem em defesa da vida da menina, independente do feminismo que participassem, mas estavam lá por uma única luta, que é a luta dos nossos direitos. Eu acho que essa luta, ela ultrapassa todas essas barreiras que a gente vai construindo ao longo do tempo, né? E isso me preocupa muito, esse separatismo. E aí, se você tiver alguma dica de como nos falar, eu sei que isso é uma resposta quase que impossível de como a gente meio que desmantelar esse separatismo, né, porque é uma lógica aí que já vem de muitos anos e de muitas raízes machistas, né, é complicado, mas se tiver alguma dica ou algo que possa complementar, na verdade era mesmo para complementar a fala, né, e trocar essas ideias que eu acho que são experiências importantes e que a gente não pode deixar de falar, porque
Agora ninguém mais comenta da vida da menina, ninguém quer mais saber o que aconteceu com ela, como ela está. A gente vai silenciando, né? A gente vai calando. E é exatamente isso que o machismo quer, né? Que a gente silencie, que a gente se cale. Daqui a um mês, praticamente, a gente não vai mais estar lembrando do caso, né? É isso, Rafaela. Obrigada, gente. Boa tarde. Ok, Patrícia. Eu estou inscrito. Rafa, assim, quando a gente lê a Judith Butler, sobretudo na discussão que ela faz, tentando desconstruir o próprio conceito de gênero, ela deixa muito claro que assim, como essa ideia muito universal do próprio feminismo acaba não cobrindo todas as suas nuances, né? E aí fica muito evidente, por exemplo, que, embora existam lutas específicas, é claro, de todas as mulheres, mas também existem lutas muito específicas da mulher negra, da mulher da periferia, né? Da mulher trans, da mulher que faz parte, por exemplo, das populações indígenas, né? Então, assim, a gente está, portanto, diante assim, tem um lado comum, né, da reivindicação, mas existem questões também muito específicas, né, desses vários grupos de mulheres. E aí, para complicar mais a situação, em dado momento, a direita ela vem com o discurso da ideologia de gênero. Claro que isso é um absurdo, mas essa discussão apareceu em determinado momento, né? E assim, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, como é que você vê isso, né? Não só a discussão sobre a ideologia de gênero, que é bastante complicado, mas também a discussão sobre a identidade de gênero, né? Como é que você vê isso aí? E para botar mais lenha na fogueira disso que a Patrícia levantou aí, que ela lembrou bem, o caso do estupro da menina, né? E toda aquela onda que um grupo de religiosos fez na porta do hospital, expondo a criança e tudo mais, né? Abriu-se uma outra discussão que também é bem antiga, mas é a discussão sobre a educação sexual nas escolas. E aí, Rafa, se você puder, toque nisso aí, né? Ideologia de gênero, identidade de gênero e educação sexual nas escolas. Tá ok? Então vamos lá. Eu encerro aqui a minha fala. Quem está inscrito mais aí? As inscrições estão abertas, hein, galera? Quem quer falar mais aí? E como não tem ninguém ainda, Rafa, vou devolver a palavra aí, Rafa, que a gente tem um bocado de coisa para tu falar aí. Beleza, vou tentar aqui, né, responder. Primeira parte, saudade. Desculpa aí, com licença. Rafinha, um beijo, minha querida, parabéns pela fala maravilhosa. Eu deixei uma observação aqui no chat, se você puder, comenta, por favor. Tá bom. Obrigada, querida. Beijo para todos. Saudade. Então, assim, Paty, vou começar pela Paty, né, que tu fez uma provocação bem importante. Primeiro, eu inicio dizendo que eu não tenho a resposta, viu, Patrícia? Eu não sei qual é o caminho, mas desconfio de algumas coisas. Entre essas coisas, indiscutivelmente, a gente precisa amadurecer cada vez mais o que nos une. O que nos une? Mulheres feministas, independente de serem da periferia, girl power, feministas negras, ecofeministas. O que nos une? O que nos une é a luta por uma sociedade sem machismo. Então, esse será sempre o nosso fio condutor de união, né? Ou pelo menos de busca dessa união. Embora haja aí essa fragmentação, né, desses movimentos, mas a gente não pode, você está certo nesse raciocínio, a gente não pode deixar que isso se torne, na verdade, um campo de batalha entre feminismos e para a gente saber qual feminismo ganha. Na verdade, nós estamos falando de lugares de poder e nos lugares de poder há disputas de espaço e esses feminismos disputam esses espaços, né? Alguns, ora, historicamente, empurram mais, outros
acabam retroagindo um pouco mais. Você trouxe o caso da menina lá do Espírito Santo, né, que teve que, inclusive, ir fazer lá no Pernambuco, teve aquela cena ridícula lá dos evangélicos, enfim. Aí eu já pego um gancho aí com a pergunta do Gerardo. A história, ela é fascinante por isso, né, porque ela nos ensina que nós não podemos entender a sociedade sem entender o seu contexto histórico, né? E qual é o contexto histórico que nós vivenciamos hoje? Bom, hoje nós vivemos uma sociedade adoecida, uma sociedade fascista, ou neofascista, ou bonapartista, como queiram, mas uma sociedade adoecida, fascista, que tem como grande mote aí um moralismo religioso. E que esse movimento, que vem também de outros processos, de desilusões, de estratégias políticas de uma direita que não pôde, e de parte de uma sociedade brasileira que é, de fato, muito imoral, a união de tudo isso nos coloca, nesse atual momento, num movimento chamado bolsonarismo. E dentro desse bolsonarismo, cabe muita coisa, menos coerência, né? Menos coerência naquilo que, inclusive nos próprios discursos dele. Então, dentro desse movimento bolsonarista, com esse fortalecimento das igrejas neopentecostais, porque é especialmente as igrejas neopentecostais, nós vivemos também uma tentativa típica de períodos, né, de regimes totalitaristas, de releitura da realidade. Então, nós vamos ter isso no campo da saúde, como, por exemplo, os movimentos que são anti-vacinas, né, que dizem que, na verdade, as vacinas corrompem as pessoas, adoecem as pessoas, enfim. Se fosse 10 anos atrás, se um de nós aqui, tivéssemos entrado em coma e acordasse agora, você acharia que era uma piada de péssimo gosto. Tudo que nós vivenciamos hoje. Então, a Angela Davis... Quer falar, Camila? Não, Rafa, porque eu só lembrei de uma questão, que vocês colocaram, né, a questão da menina, da criança e tudo. Mas ninguém fala, você não vê uma crítica dessa galera religiosa que se diz tão cristã em relação à Flor de Lis. Eu não vi ninguém, nenhuma igreja, criticando isso. Então, como você disse, é muito contraditório. Às vezes eu penso que eu estou vivendo um delírio coletivo, assim, porque eu não consigo compreender o que é que eu estou vivenciando no Brasil no momento atual. Fica muito difícil para mim. É difícil para todo mundo que tem um mínimo de noção, né? Não é fácil, não. Tem que ter muita convicção, ou então tem que procurar muito o cano de escape, né? A gente precisa criar estratégias para se manter vivo e sã, né? Porque não é só vivo. Tem também que tentar não enlouquecer. Mas, enfim, eu vou falar dessa Flor de Lis aí também. Então, a gente vai ter essa campanha, né, que está ligada à questão da vacina e tantos outros aspectos. Entre eles, o aborto, né? Primeiro, nós achávamos que havíamos avançado no que diz respeito à conquista do aborto legal e seguro para todas. Qual é o ponto de partida na discussão sobre o aborto? É que o aborto, assim como a legalização da maconha, por exemplo, não é uma questão de você ser a favor ou contra. Ela acontece. A diferença em relação ao aborto, a diferença é que as mulheres que têm recursos financeiros geralmente não morrem, porque elas fazem procedimentos que são seguros. E as mulheres que não têm esses mesmos recursos e que precisam entrar nos equipamentos do SUS, na grande maioria das vezes não, mas é alto o número de mulheres que morrem em decorrência de abortos mal feitos. Então, a discussão é de saúde pública, a discussão as mulheres morrem em consequência de abortos clandestinos. E nós achávamos, há um passado não tão distante, que nós estávamos a um passo de garantir a aprovação do aborto legal e seguro, como eu já falei para vocês. Né? E aí a Angela Davis, que inclusive é uma outra inspiração para a gente pensar a sociedade, não só pensar o feminismo negro, ela diz o seguinte, que a liberdade é uma luta constante. E esse momento que nós vivemos agora, seja no campo da educação, seja no campo da saúde, ou qualquer que seja, é uma representação disso, do quanto a liberdade é uma luta constante.
né? Então, nós vamos ter aí um retrocesso no que diz respeito ao próprio debate da legalização do aborto, mas não só isso, Paty. O que a gente vê hoje é a tentativa de retirar um direito que é constitucional, porque você bem lembrou, está na Constituição, já é previsto na Constituição determinados tipos de abortos que são legais, entre eles em decorrência de estupro, né? Então, assim, e hoje o que a gente vê é uma sociedade discutindo, fazendo grupo de oração, dizendo, a Damares, né, uma figura que a gente tem que parar, inclusive, de chamar ela de louca, porque ela não é louca, ela sabe o que ela está fazendo campanhas para que a criança tenha, né, porque é pelo direito à vida, mas ninguém se preocupa com cada criança dessa que cheira cola, que está numa esquina, é um aborto mal sucedido para a sociedade. Para todos esses evangélicos fecham as janelas dos seus carros, né? Então, assim, é uma base que parte, antes de mais nada, da hipocrisia. E aí a gente pode fazer esse paralelo com a hipocrisia, tanto no caso da deputada, né, da tal da Flor de Lis, que manda matar o seu esposo, que já foi seu filho adotivo e namorado, né, da filha. Por aí a gente vê o quanto é complicado aí a relação dessa galera. Mas nós tivemos hoje, eu assisti hoje no jornal, um caso de uma menina que hoje ela tem 15 anos, mas que ela era estuprada pelo seu padrasto desde os 5 anos. E que ele foi preso hoje, né, aqui em Beberibe. Então, são 10 anos aí nessa relação abusiva. Eu adoro ver a matéria do jornal O Povo, não é nem pela matéria, que boa parte são mal escritas, são pelos comentários, para a gente entender o quanto nós estamos muito ou pouco adoecidos. E os comentários que se tem sobre essa moça que eu estou falando, que foi hoje, são sempre, cadê a mãe dessa menina que não viu? Aí eu já volto para uma outra provocação que a Patrícia fez. Veja só, nessa sociedade machista, que a gente poderia estar falando também do racismo, é muito parecido, o fracasso recai também sobre nós. Então, quando uma mulher erra profissionalmente, o peso do seu erro é diferenciado. Quer um exemplo? No processo do impeachment da Dilma, a forma como Dilma era mais caracterizada era como uma mulher burra. E diziam tchau, queridinha, e fizeram adesivos, como se a bomba, né, onde entra a bomba da gasolina nos carros, fosse a vagina dela. E eu estou para conhecer um político mais burro do que Bolsonaro. Nunca viu a gasolina tão mais cara como agora. E a gente não vê a mesma construção discursiva sobre a legitimidade ou não do Bolsonaro. Se leva para outros aspectos, mas não para esse. Então, assim como as mulheres professoras também, né? Então, não é levado em consideração, por exemplo, que essas mulheres têm famílias e que recai sobre ela o cuidado das famílias. Então, academicamente falando, vamos falar da universidade. Para um homem ter uma carreira acadêmica é muito menos difícil, não é que é fácil, é muito menos difícil, porque provavelmente, se pensando dentro dessa normalidade, esse homem, quando ele chega em casa, ele não vai precisar lavar roupa, cuidar da casa, fazer mercantil, porque ele tem a sua esposa que faz isso. Já a sua esposa, para ser uma pesquisadora, ela vai ter que, além de fazer tudo isso que esse homem faz, também cuidar dos filhos, da escola, enfim. Então, esses são pesos. E entre esses pesos, a culpa sobre tudo que não dá certo na sociedade recai sobre as mulheres. Como, por exemplo, no caso das mulheres que são estupradas. Mulheres adultas foram estupradas porque não sei o que ela estava fazendo naquela hora, com aquela roupa, naquele lugar. Ou então... Oi? Só pegando essa sua fala da culpa, né, das mulheres, aquela descarada, aquela mau caráter da Sarah Winter teve coragem de colocar numa rede social que ela achava como era incrível como a menina só tinha revelado o estupro quando engravidou. Esse tempo todo ela estava calada, só falou agora que engravidou, como se a menina tivesse aceitando, compactuando todo esse tempo, e só agora que engravidou não tinha mais como esconder. É impressionante como isso é doentio. A gravidez, infelizmente, estava ali salvando a menina, né? Felizmente,
assim, mas ao mesmo tempo, infelizmente, estava salvando a menina de toda aquela violência e ela estava acusando. E o que nos entristece para ver o quanto é doentio, que é uma mulher fazendo essa acusação, né? Quando é um homem, a gente já tem vontade de matar. Mas quando é uma mulher, a gente tem vontade de morrer, porque, pelo amor de Deus, isso é muito doentio. Muito. Nossa sociedade está muito adoecida, né? E sobre essa questão do estupro, é histórico isso. Sempre é assim. Quando são crianças e adolescentes que são abusados, há sempre esse julgamento do porquê que a criança não falou logo. Né? Ou então, quando são mulheres adultas, há sempre um julgamento sobre qual era a sua postura, né? O que é que ela estava fazendo naquele lugar, naquela hora. Enfim, as mulheres, elas são sempre suspeitas. Mesmo o Kapenguele Munanga, ele vai falar sobre a questão racial. Mas o próprio Silva Almeida, né, que escreveu lá o livro Racismo Estrutural, ele vai dizer isso, que as nuances do racismo são muito parecidas no Brasil com as nuances do machismo. E aí eu vou trazer uma reflexão que o Kapenguele Munanga faz sobre o racismo. Ele diz o seguinte, no Brasil, o racismo é um crime perfeito, porque aquele que sofre o racismo é que se sente culpado. Então, e é verdade, né? Nos casos de racismo, tipo assim, você vai fazer uma denúncia sobre racismo, é você que tem que... Os holofotes caem sobre você, é você que tem que provar aquilo. E a mesma coisa acontece com o machismo. Quando você vai denunciar um caso de assédio, de estupro, recai a desconfiança sobre você, e não sobre o sujeito que é o sujeito acusado. Então, essas são perspectivas, e aí tentando agora trazer para a escola, né? A partir das provocações que o Gerardo colocou sobre o debate de ideologia de gênero, né? Identidade de gênero, enfim. Quando eu disse que a gente achava que havia avançado, né? Por exemplo, na conquista pela legalização do aborto, a gente achava também, dentro do espaço educacional, que havia avançado no que diz respeito a uma educação sexual. Ou se não educação sexual, porque há polêmicas, inclusive, aí sobre o termo, né? Mas sobre discutir a sexualidade dentro do espaço escolar. E a gente achava que estava avançando nisso também. Né? Que é daí que vem, um mito, que é um verdadeiro mito, né? daquela cartilha lá da ideologia de gênero. Né? Primeiro que ideologia e gênero são duas palavras que, se a gente for para a própria perspectiva epistemológica, não orna muito, né? Mas é isso que vai ser vendido dentro dessa, que só é vendido e só é comprado, mais uma vez, pelo processo histórico. Então, essa ideia de mamadeira de piroca, kit gay, e que ensina as crianças a se masturbar e sei lá mais o quê, tudo isso só é possível e só emplacou porque nós estamos vivendo um momento histórico adoecido, neofascista, moralista, em cima de uma pretenso cristianismo, né, que vai arrebatar isso, vai subir só lá sei quantos, enfim. Tudo isso só é possível por esse contexto histórico, é isso que eu quero dizer. Mas que isso será um elemento importante para que recaia sobre a escola, mas não só sobre a escola, sobre os professores, um papel de vilão. Veja só, gente, nós estamos vivendo um momento tão delicado da história que nós saímos de um lugar onde mundialmente é visto como uma profissão capaz de salvar o mundo para ser uma profissão leviana e que merece desconfiança, ao ponto de que uma deputada sugere que os alunos gravem as aulas dos professores para que façam denúncia. Então, discutir sobre essa questão da ideologia de gênero, esse bolsonarismo, essa pretensa discussão sobre a educação sexual, também discutir esse movimento que se dá no que diz respeito à autonomia do pensar, dos intelectuais, dos professores, dos escritores, mas principalmente dos professores. Hoje nós vivenciamos, dentro dos espaços escolares, quase que uma ditadura silenciosa quanto às nossas posturas. Embora legalmente nós ainda tenhamos o direito de cátedra, embora legalmente ainda estejam dentro das perspectivas curriculares determinadas discussões, hoje nós pensamos muito mais antes de levar essas discussões à frente. O que é, na verdade, lamentável, né? É lamentável para nós, enquanto profissionais, mas é lamentável também para uma geração, né? Essa geração que está aí passando pelo processo educacional nesse momento,
que corre um sério risco de ter comprometido algo que é tão importante no processo de escolarização, que é o processo de reflexão, de construção de valores que são balizados por uma sociedade minimamente igualitária, como, por exemplo, uma educação antirracista e antimachista. E esse peso, né, tentando fechar agora, esse peso dessa ideologia de gênero, dessa busca de avançar na escola sem partido, dessa perseguição aos professores como uma caça aos comunistas da década de 60, 70, eles só são possíveis pelo fortalecimento das igrejas pentecostais e também pela estratégia política dessas igrejas de ocuparem os lugares políticos. Ou seja, nós temos aí muito forte uma bancada evangélica, que é exatamente essa bancada que quer rever a questão do estupro, que é justamente essa bancada que quer passar a perspectiva da escola sem partido e tantos outros retrocessos no que diz respeito, seja às mulheres, seja à educação de uma forma em geral. Eu não sei se eu respondi, Geras, aí depois tu me diz. Aí a Tânia fez a pergunta aí. Rafa, por favor, comenta sobre as possibilidades de superação das contradições e novas estruturas sociais a partir da mudança do currículo. Bom, primeiro que a gente precisa nunca perder a esperança na dialética, né? E entender que a história ela nunca será vencida, né? No período aí do final da Guerra Fria, se criou e o fortalecimento do neoliberalismo, né, como um horizonte emancipatório para a humanidade, se criou uma narrativa de que a história havia chegado ao fim, que esse era o fim da história. E o que nós vivenciamos hoje, não só isso, a gente já sabe que isso é equivocado e que não é verdade, que não há o fim da história, né, na perspectiva da continuidade da história, mas nós vivemos hoje um momento de crise do neoliberalismo também. Então, esse neofascismo, esse bolsonarismo, ele encontra terreno fértil dentro de uma perspectiva que é econômica. E aí talvez seja por isso que, quando a gente fala que a teoria marxista, mas especialmente a teoria do Marx, né, no Capital, no tomo 1, é insuperável nessa perspectiva. Porque nós só vivenciamos parte do que nós vivenciamos hoje, dado ao contexto econômico. Nós encontramos uma crise econômica de realinhamento do capital mundial, que vai aí do final, né, do período Lula, com uma crise que é de cunho social. A junção desses dois elementos vai gerar aí o bolsonarismo. Mas, se pensando agora em perspectivas e entendendo que a história é dialética e que há mudança, há um historiador que eu não lembro o nome, mas que ele diz sobre sobre a Itália, né, e a perspectiva fascista, ele diz o seguinte: é impossível vencer o fascismo sem atravessar todo o fascismo. É mais ou menos assim. Se eu lembrar quem é o autor, eu falo para vocês. E é bem isso, né? Tipo assim, essa perspectiva não acaba agora. A gente não pode ter ilusão de que será nas eleições para a prefeitura ou para a próxima presidência que a gente vai mudar da água para o vinho. Não é. Esse projeto de sociedade não surgiu há 2 anos atrás e também não vai acabar em 2 anos, né? Então, mas é preciso que haja, Tânia, na minha perspectiva, essa transformação, ela se dá nesse momento, antes de mais nada, a partir da resistência. Se antes a gente lutava pelo avanço no que diz respeito à legalização do aborto, ou à legalização da maconha, por exemplo, ou a discussão de forma mais sistematizada sobre as questões sexuais nos espaços escolares, e hoje a gente não consegue, a nossa luta hoje não é mais para avançar, a nossa luta por hoje é para tentar não retroceder. Então, a nossa luta, Paty, se antes era para legalizar o aborto, hoje é para garantir que, pelo menos, aquilo que já está na Constituição, aqueles casos específicos, não sejam também tornados ilegais. Então, é um processo histórico, Tânia, mas nesse momento o que a gente precisa é resistir.
E essa resistência se dá, antes de mais nada, a partir da organização. Quando eu falo de organização, eu estou falando de partidos políticos, sim, mas eu não estou falando só disso. Eu estou falando a partir de grupos de estudos, a partir de grupos feministas, grupos de bairro, movimento negro. O movimento social, ele é, nesse momento, aí eu tenho muita clareza disso, o elemento chave para que a gente consiga dar uma virada nessa batalha, né, que nós vivenciamos no Brasil. Se lá no período da ditadura militar, por exemplo, redemocratização, nós tínhamos os sindicatos como os grandes propulsores da luta, né? Hoje, infelizmente, houve um sucateamento dos sindicatos, eles continuam sendo importantes, é importante se sindicalizar, se fortalecer, mas quem ocupa esses lugares hoje, indiscutivelmente para mim, são os movimentos sociais, todos os movimentos sociais. Em certa medida, porque se antes, né, pensando ainda nessa dialética, se antes nós lutávamos por mais direitos, hoje nós lutamos para não perder os poucos direitos que nos sobravam. Nós estamos falando de uma sociedade da uberização do trabalho, onde não há vínculo, onde não há nenhuma garantia, onde se você sofreu um acidente na sua moto, o problema é seu. Então, a virada de chave, para mim, será a partir das organizações sociais, especialmente a partir dos movimentos sociais. Acho que é isso. Rafa, tem umas questões aí dos meninos do PET aí. Uma da Aline, do Matheus também, né? Desculpa, Aline eu não Guerra. vi. Pronto, a Aline Guerra coloca o seguinte, ainda sobre o caso menino estuprada, ele diz assim, também abriu o debate sobre o direito reprodutivo da mulher, direito ao aborto. Você já falou disso aí na realidade. Gostaria de algum comentário sobre a forte influência evangélica no poder. Pronto, essa questão acho que você já tocou, né? Tuane, tá, Aline. O Matheus coloca, né? Teve um movimento de exposição, caso de assédio. Ele lembra bem isso aqui, ó. Onde diversos professores homens de escolas particulares assediavam sexualmente alunas menores de idade. E muitos dos colégios só tomaram alguma ação, né, por medo da exposição. A maioria já sabia dos casos. O negócio, a galera tentou abafar isso aí, né? E a Aline coloca também sobre o retrocesso a essa censura silenciada, né? Sobre esse debate na educação. Pois a cultura machista não vai ser mudada se o debate não passar pela escola. Lembra muito bem isso. Ou seja, lembrar a grande importância dos pedagogos, né? Nesse processo de formação, porque ele está lidando com crianças. Então é aquela coisa, como nenhuma criança nasce racista, machista, homofóbica, né? Então a escola ela acaba ganhando uma relevância muito grande nesse processo aí de formação, né? Então acho que a Tânia, né, fortaleceu os movimentos de base e tal, reafirma. Mas eu queria que você voltasse a tocar nessa questão do Matheus, né, sobre o problema do assédio sexual. Ótimo, Okay? bem lembrado, Matheus. Rafa, Oi. também tem aqui nas perguntas da Estefânia Freitas. Ela pergunta se poderia dar exemplo de movimentos de mulheres que não são feministas. Eu acho que é importante a gente tocar sobre isso, né? De falar que mulheres são feministas ou não. Acho que dá para a gente fazer uma puxada legal aí. Sim. Bem lembrado, Patrícia. Ótima pergunta, Estefânia, inclusive. Eu vou começar respondendo essa, inclusive. Veja só, existem, né, uma pluralidade de movimentos, mas eu vou dar um exemplo. Há grupos que atuam são dos grupos contra a violência contra a mulher, né? Eu fiz parte de inclusive eu sou da cidade de Crato, que é uma das regiões que tem um dos maiores índices de feminicídio, né? Eu era do Conselho da Mulher exatamente quando foi promulgada a Lei Maria da Penha e etc. E esse é o movimento de mulheres da cidade do Crato, certo? Que é o Conselho Municipal de Mulheres do Crato. Existem de Fortaleza, existem vários. Assim como existem associações de bairro, assim como existem grupos de mulheres evangélicas também, né? Movimento de mulheres evangélicas por habitação, por exemplo. Mas não necessariamente essas mulheres defendem, como eu posso dizer, o fim
de como essa sociedade é estruturada. Porque a grande questão do ser feminista ou não é simplesmente meu corpo, minhas regras. Porque, tipo assim, se eu entendo que como feminismo apenas o meu direito de usar biquíni, eu não estou falando sobre uma bandeira feminista, entendendo o feminismo como uma proposta política, né? É nesse sentido. Então, por exemplo, usando esse movimento de mulheres que pautam a questão da violência, são várias as mulheres que atuam na linha de frente contra a violência, né? Entretanto, não defendem um feminismo como um projeto político, ou seja, acreditam que as mulheres precisam continuar casadas, acreditam que são contra o aborto, enfim, outras pautas que são tão importantes como não morrer porque não quer mais o seu companheiro e que essas mulheres não defendem. Então, assim, eu não sei se ficou confuso ou ficou claro, mas existem movimentos de mulheres que defendem pautas específicas. Outro movimento, não é o caso, mas só para dar um exemplo, a gente poderia falar das mães dos socioeducativos, que é um grupo que, inclusive, quem coordena é uma ex-aluna minha, de mulheres que têm os filhos, né, que cumprem medidas protetivas, lá, menores infratores. É um grupo de mulheres, mas não necessariamente essas mulheres são mulheres feministas. Elas simplesmente estão querendo garantir que os seus filhos vão permanecer vivos. É isso. Então, é por isso que nem todo grupo de mulher é necessariamente um grupo feminista. Não sei se ficou claro, Stefania. Sobre o Exposent, né? O Exposent, ele começou no Cariri, inclusive. Ele começa no Cariri. Ele traz um debate que é muito importante e que tem tudo a ver com o espaço educacional, que é da própria cultura escolar, né? Isso se inicia no Cariri, principalmente com as escolas privadas, que tem aqueles professores, né, os que antigamente a gente chamava de professores medalhões, que geralmente são professores populares, descolados, e que assediam sem muito cerimônia as alunas, né? Inicia com um depoimento de uma garota do Juazeiro do Norte, eu acho, e isso começa a ganhar força. Mas, mais do que esse movimento, né, que se inicia de forma isolada, e que a gente sabe, todo mundo sabe, que são vários os casos nas instituições públicas, privadas, nas universidades, nas escolas, mas o elemento mais importante, que eu acho, que é o que toca a questão estrutural, é como, o Gerardo toca aí no assunto, inclusive, é como as instituições tentam blindar aqueles processos. Eu não estou falando blindar os homens, eu estou falando aqueles processos. Numa perspectiva de, seja ora minimizando o que seria aquele assédio, seja ora na perspectiva de tentar não respingar na própria instituição. Mas o resumo da ópera é que não nos traz nenhum elemento novo. Não nos traz nenhum elemento novo, nenhuma daquelas denúncias. Nós sabemos de todas elas. Talvez não com o mesmo preciosismo de nome, mas nós sabemos dessa cultura. E isso não nos espanta. É tão tal que nós não falamos mais. Nós não falamos mais sobre isso, né? Porque, de certa forma, há uma harmonização social, não sei nem se existe essa perspectiva, mas é harmônico esses fenômenos com essa sociedade. E nós não estranhamos. O que é estranho é uma menina de 10 anos abortar, né? Isso é estranho. Mas a cultura do machismo, o feminicídio e tantas outras que compõem esse cenário do machismo, eles são bem alinhados e bem naturalizados. Essa é a palavra. Eles são naturalizados ao longo da nossa vida. Nós crescemos naturalizando como algo normal e certo. É por isso que o Exposent explode, as instituições vão tentar frear, algumas vão conseguir, inclusive, mas que rapidamente se perde aí no beco das memórias esquecidas, né, dos cyberespaços, o novo cyberespaço, eu me entregando. Eu acho que é por aí, não sei se eu respondi.
Ok, eu acho que foi, acho que respondeu. Tem mais alguém aí, meu povo? Inscrito que gostaria de falar? Eu vou falar de novo, porque essa temática me instiga muito. Eu gostei muito dessa pergunta da Estefânia, porque essa pergunta nos remete a uma dualidade muito, muito forte, né, Rafaela? A Márcia Tiburi, ela diz que, primeiramente, ela se apresenta enquanto mulher, só depois ela se diz feminista, né? Porque ser mulher, para ela, tem uma representatividade muito maior do que o feminismo em si. Porque essa palavra feminista, de uma certa maneira também, ela amedronta muito. Quantas mulheres de luta, de força, né, dos movimentos que estão na rua, não se dizem feministas? Porque a palavra feminista, ela engloba tanta coisa dentro dos feminismos que impõe um medo. Né? Sim. É igual comunismo. As pessoas têm medo de se colocar como comunista porque foi criada uma memória negativa do que é ser feminista e do que é ser comunista, por exemplo. Sim, e as mulheres acabam querendo também dar conta de todos os feminismos. E aí ela não se autoafirma feminista por isso, né? A Angela Davis, em uma das suas últimas colocações, ela colocou isso, que o corpo dela trai ela muitas vezes dentro do feminismo. Ela é feminista, mas ela é traída pelo corpo, pelos desejos, pelos sentimentos. Sim. Nós somos mulheres, somos humanas, temos sentimentos. Então, não é porque eu sou feminista que eu não tenho minhas falhas, e não é porque uma mulher que não é feminista que ela não tem ações feministas, né? Porque quando uma mulher vai até uma urna votar, ela está usufruindo de uma luta feminista, né? Ela tá se apropriando da nossa luta. Então, ela não é totalmente feminista, pois ela não deveria ir usufruir daquilo que as feministas conquistaram. Então, é uma dualidade muito grande que a gente precisa andar com muito cuidado, porque eu acho que a gente fica andando na contramão e a gente vai se atropelando, né? É bem essa a minha colocação, para a gente se entender enquanto mulher, enquanto feminista, que a gente não dá conta de todos os feminismos, né? A gente tem nossas falhas, como a Angela Davis bem colocou, a gente é traída pelo corpo, pelos sentimentos, até porque o nosso corpo e os nossos sentimentos estão meio que aprisionados dentro dessa caixinha do machismo, né? A gente não conseguiu ainda se libertar, então não tem como a gente ser 100% feminista, né? É bem mais para dialogar mesmo com essa fala da Estefânia, que eu achei super massa. Ótimo. Ei, Rafa, tem uma questão do Éden. Vou pedir que ele mesmo faça, ó, Éden. Tu veio aí? Eu vou tentar ligar. Então, estão me ouvindo? Oi, Éden, pode falar. Vai, Éden. Oi, então, pois Lembrar que o Éden foi do petiano da UFC, né, que muito nos orgulha, essa grande figura, né, mestre em educação aí pela UES. Aliás, mestre em sociologia. Sociologia, desculpa. Grande fotógrafo, grande figura. Diga aí, Éden. Então, agradecer aqui o compartilhar, né, de tantas informações, e não vejo só apenas informações, mas verdadeiros manuais de sobrevivência e de vivência, né? Que temos que ter realmente, porque, afinal de contas, o patriarcado ele consegue se manifestar nas trivialidades de qualquer homem, e, infelizmente, também até mesmo em algumas mulheres, né? E uma das coisas que eu identifico como uma das práticas mais, assim, tacanhas, deselegantes e, sobretudo, bem arquitetadas é o mansplaining, né? Até mesmo, assim, seria bacana descolonizar esse termo, né? Mansplaining, né? Porque remete muito enfim, essa questão de uma visão apenas eurocêntrica, né? Mas vamos lá. Que é justamente quando um homem, né? Aliás, já tem a tradução para português, que é o macho palestrinha, né? Popularmente, como as pessoas chamam aqui. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre o mansplaining. Não vou explicar, eu não vou ser o macho palestrinha. Eu deixo o lugar de justamente da centralidade desse discurso na figura da Rafaela. Obrigado. Eu que agradeço, Éden. Eu vou tentar, inclusive, linkar com o que eu havia visto que você colocou aqui nas perguntas.
Eu meio que respondi já, né? Que indiretamente sobre as nossas ações, elas são cobradas de forma diferenciada, né? Quando eu falei, por exemplo, que quando a gente erra, tem um peso totalmente diferente de quando o homem erra. Eu até usei o exemplo da Dilma. Eu não lembro muito os nomes em inglês, mas mansplay tem mais outros dois, que é tipo isso, né? Macho querendo ensinar as fêmeas, macho que não deixa as mulheres falar, macho, né, fazendo machice. E veja só, isso está ligado a uma questão que é cultural e que precisa ser combatida, né? Sem dúvida, mas que aí talvez eu abra aí uma reflexão que é um pouco polêmica. Eu, particularmente, entendo isso como só mais uma ação de qualquer feminista. Meu foco jamais será sobre isso, porque a nossa luta é muito maior do que garantir que eu fale sem que o homem me interrompa. Essa é uma das armadilhas que essa pluralidade, que a Patrícia, inclusive, chama a atenção desses feminismos, nos traz, que é a dispersão de qual é a nossa luta central. Se eu entendo que o machismo ele é estrutural, se eu entendo que o machismo ele parte de uma perspectiva que é cultural, ou seja, de criança, homens e mulheres aprendem essa sociedade, é claro que todas essas práticas que são extremamente negativas, como o mansplay, fazem parte dessa sociedade. Como é que eu vou fazer para acabar com essa cultura, né, com essa cultura dessa relação homem-mulher, principalmente nos espaços públicos, porque está se falando principalmente dos espaços públicos, se eu não critico a raiz desse problema, que é a estrutura dessa sociedade que é machista? Então, assim, não sei se eu vou responder ou se eu vou complicar ainda mais, mas eu quero dizer duas coisas. Primeiro, que sim, que é importante que todas nós, mulheres, trabalhemos a pedagogia do constrangimento. Eu sempre falo isso para minhas alunas. A gente precisa constranger os homens. Quando eles vêm explicar para a gente precisa ser mais irônico do que eles, deixar eles constrangidos. A gente precisa aprender a revidar. Ok, agora, isso não é a nossa única tarefa enquanto feministas. Pelo contrário, isso para mim é sine qua non, é como respirar. É como qualquer outra ação do meu dia a dia. Agora, as nossas pautas feministas, elas não podem. A gente precisa discutir sobre isso, inclusive com os homens também, mas o nosso foco não é esse apenas. Esse é apenas um elemento, um desdobramento de algo que é muito mais profundo e maléfico, que é, né, como eu já coloquei anteriormente, estrutural. Eu não sei se eu te respondi, Edwin. Mas essa perspectiva ela é bem difundida, né? Que são essas ações, né? Dos homens que ficam querendo explicar o que é óbvio para as mulheres, dos homens que não deixam as mulheres terminar, né, o seu raciocínio, ou dos homens que tentam ridicularizar as posições dessas mulheres. É mais ou menos por aí. Mas, mais uma vez, reafirmando, isso é como respirar para todos nós, combater a partir de uma pedagogia do constrangimento. Porém, as nossas bandeiras e as nossas lutas são muito mais profundas. Ei, Rafa, já que não tem ninguém inscrito, eu vou fazer uma provocação aqui, que eu me lembrei agora, sobre o feminismo trans, né? Eu lembro que uma vez eu conversando com a Camila sabe que pesquisa travestis em situação de rua, né? E aí, se a Camila depois puder falar também, acho legal. E ela falava que quando ela entrevistou uma determinada travesti, ela se posicionava abertamente como racista, que tinha horror a negro, não sei o quê. Aí eu queria te perguntar isso, né? Quer dizer, assim, como é que você vê esse lugar aí, né? Que em determinado momento é como se aqueles que são destituídos de um determinado lugar acabam se posicionando contra outros que também estão numa situação adversa, né? Porque você vê em dado momento negro lutando contra as reivindicações do movimento negro,
Você vê em determinado momento mulheres como a Damares lutando contra reivindicações históricas do movimento de mulheres, né? Você vê em dado momento índios, tem uma índia lá do Bolsonaro que é contra as reivindicações dos povos indígenas, ou do travesti, que em determinado momento também está se posicionando contra reivindicações históricas do feminismo trans, assim. Como é que você vê essa disputa, para ver como o negócio é complexo, né? Porque você acaba tendo, ou às vezes dentro do movimento negro, né? Como é que você vê essa disputa que ocorre mesmo entre os grupos subalternos, né? Se você pudesse tocar nisso. Bom, aí é uma reflexão. A gente pode, inclusive, marcar um outro dia para discutir um pouco sobre isso. Mas, assim, tentando ser breve, primeira coisa é que a gente tende a querer que as pessoas sejam coerentes em todos os seus âmbitos da vida. E não é bem assim, né? Eu posso ser uma excelente feminista e uma péssima sei lá o quê, né? As coisas não são uma caixinha. A grande questão é que, aí de novo a gente volta, o quanto as coisas, o quanto o julgamento recai sobre aquele que já é subalternizado, né? Porque é ele que falha. Veja só, ter uma mulher trans, ter um travesti que é racista, é comum, porque o racismo ele faz parte da nossa sociedade. Então, se ele faz parte da nossa sociedade, embora aquela pessoa sofra, em outra perspectiva, também o peso desse machismo, desse racismo e etc. e tal, porém, essa pessoa carrega consigo esses construtos que são sociais. Então, assim como nós vamos ter mulheres feministas que vão ser racistas, assim como nós vamos ter mulheres que são feministas negras, mas que são contra as mulheres trans. Por quê? Porque nós estamos falando de um campo que é individual, né? Que aí eu acho que é o grande fascínio, inclusive, da pesquisa da Camila, e que as biografias, de certa forma, é o glamour das biografias, né? Que é entender, dentro desse emaranhado de elementos sociais, como se conectam, como se aproximam e como se afastam determinados papéis da sociedade, né? Então, assim, eu não teria uma resposta pronta, mas eu quero dizer que esses espaços de opressão ou dos subalternizados, assim como o movimento feminista, ele não é uniforme, ou seja, nós vamos ter variações, inclusive, no que diz respeito o nível de consciência da sua opressão. A gente pode falar de pessoas negras que são racistas, que nem conseguem entender a importância de se entender como negra, né? Ou seja, nós estamos vivendo uma sociedade que é plural, que é diversa e que as pessoas estão em níveis diferentes. E ainda assim, elas carregam outras facetas para além daquela de ser opressor ou oprimido. Aí a gente sai um pouco do Marx e entra um pouco no Foucault, né? O Foucault vai dizer que os sujeitos, né, e os sujeitos assujeitados, eles carregam elementos, né, ou eles entram e saem em portas que compõem um único sujeito. Então, ele é oprimido e opressor ao mesmo tempo. É isso. Isso do racismo dela era uma coisa bem forte. Ela disse que já era da família dela, do pai dela não gostar de negro. E ela disse assim, mas porque a gente estava na Praça da Gentilândia e tinha uns meninos jogando basquete, né? Aí a Patrícia disse, mas ele é lindo, tu não tá vendo? Tão belo. Se ele te desse R$2.000 para fazer um programa contigo, eu não iria. Porque na cabeça dela, fazer um programa com um negro é uma desonra. Aí ela até disse assim, mas tu fala comigo, eu sou negra. Mas ela não me considerava negra. Ela disse, não, eu falo com você porque eu não lhe acho negra. Aí eu disse, eu nada. É uma cor muito forte, assim, já é uma marca mesmo, de que vem da família dela, ela... para mim é uma derrota. Eu não faço um programa com negro. Ela disse que uma vez estava no centro, aí passou em frente a um bar e o cara assobiou para ela, né? Ela disse que virou a mesa só pelo fato dele ser negro. Ela diz, eu não suporto negro. Olha como assim, as pesquisas na área de humana, né, tem um pé aí na história, na sociologia, são fascinantes, né? Porque
você consegue compreender essa pessoa, né? Que, embora ela tenha um marcador aí de opressão, ela também carrega outros, né? Enquanto opressor. A gente pode usar, por exemplo, aquele videozinho que é bem antigo de um grupo norte-americano de psicólogos que colocam várias bonecas brancas e pretas para crianças negras. Eu acho que vocês já devem ter visto. E eles perguntam para as crianças quais bonecas são bonitas, quais bonecas são feias, quais bonecas... E aí ela vai dizendo que as bonitas, né, as boas, as não sei o quê, são as bonecas brancas. E no final ela diz assim, qual boneca você se parece? E a criança negra aponta com muito constrangimento, é visível, para a boneca preta. Ou seja, ninguém, provavelmente, assim como ninguém me disse, assim como nenhum outro negro, ninguém chegou um dia e disse, você é negro, você é isso, você é aquilo, você é inferior. Você vai aprendendo ao longo da sua vida, às vezes de forma bem sutis, às vezes de forma bem violenta, o que é ser negro numa sociedade erguida em cima de uma falsa democracia racial, né? Então, a gente só vai entender esse sujeito que você está falando entendendo a história da família dele. Ele está certo. Dela, na verdade, né? Porque ela certamente aprendeu que o belo, que o bom, que o atraente... A gente pode mudar, por exemplo, o padrão de beleza. Qual é o padrão de beleza que nós temos no Brasil? É uma mulher que não é brasileira. É uma mulher que é branca, que é alta, que é magra, que é afilada, que é peituda, que isso, que a cintura fina. Por quê? Porque esse é um padrão que está na novela, que está na propaganda, que está na capa do jornal, que está em todos e nos imaginários como um padrão de beleza. Então, a gente entra, Gerardo e Camila, aí no campo das construções das subjetividades mesmo, que só podem ser mudados dentro de uma mudança que é estrutural. Aí, para fechar, eu vi que a Aline perguntou sobre o papel do homem. Sem dúvida, nós não vamos conseguir avançar na construção de uma sociedade, eu não falo nem não machista, menos machista, se a gente não conseguir trazer também os homens para essa disputa, como um problema que também é deles. Né? Se nós vivemos uma sociedade machista, os homens são parte da culpa desse machismo. Mas isso não quer dizer, diferente de uma perspectiva mais girl power, né, do mundo das mulheres, que nós queremos o fim dos machos. Mas esses machos também precisam passar por um processo de desconstrução aí do que é ser macho, do que é ser fêmea, do que é viver aí de forma comumente entre homens e mulheres. É isso, é importante criar programas e projetos e diálogos com os homens, né? Nenhuma luta, na verdade, nenhuma luta consegue a sua emancipação sozinha. Eu não acredito que o movimento negro consiga só acabar com o racismo. Rafa, ainda botando fogo nessa questão que a Aline muito bem lembrou, assim, a gente vê isso muito forte às vezes, dentro do movimento de esquerda, seja movimento estudantil, movimento operário, ou movimentos sociais como todo, né? Assim, que muitas vezes você vê o discurso do militante de esquerda, inclusive, né? Que prega aí o socialismo, que quer transformação social e tal, e ao mesmo tempo, quando você vai ver as práticas deles em relação às suas companheiras e tal, você vai ver que tem algumas atitudes bastante complicadas, né? Então, como o negócio é complexo e como é importante, né, que esse processo educacional ele vá além, inclusive, das mulheres, né? Isso. Que ele possa envolver exatamente a mulher trans, os homens também e tal, né? Nesse processo todo, né? Muito bem lembrado. Perfeito. E, de certa forma, Geras, tu trouxe um elemento que é importante, que é essa questão dentro dos partidos políticos, por exemplo, ou dos movimentos, né, mais tradicionais, como o MST e tal. Hoje se vê muito mais um policiamento quanto a essas posturas. Por quê? Porque, de certa forma, nós vivenciamos uma mudança na leitura do que é a classe trabalhadora. Aí eu acho importante colocar isso. Até a década de 90, se falava de uma classe trabalhadora abstrata, né? A gente precisa emancipar a classe trabalhadora. Mas o que é a classe trabalhadora, né? A gente volta para a reflexão inicial sobre o que é ser mulher, né? E esse feminismo único.
Então, entende-se hoje que essa classe trabalhadora ela tem um sexo, ela ocupa um lugar geográfico, ela tem uma raça, e esses elementos precisam ser colocados como ponta de pauta inicial em qualquer caracterização do que é uma classe trabalhadora. Então, essa reflexão que parte do movimento vem fazendo, vem forçando também que dentro dessas organizações haja muito mais espaços para debater, espaços de punição. Eu conheço vários casos de expulsão de partidos de esquerda por conta de companheiros, né, camaradas que são machistas e racistas. Então, assim, um conjunto de ações, né, que estão acontecendo no que diz respeito, pelo menos, a deixar claro que, sim, nós somos racistas e machistas, e é em cima disso que a gente vai tentar construir uma outra coisa. Porque até então se negava, né, se secundarizava e se deixava o debate da questão das mulheres para o 8 de março e da questão racial para o 20 de novembro. É isso. Eu acho que está ótimo aí. Eu acho que a gente já pode ir fechando, né? Agradecendo, tá certo? Em nome do PET, do Programa de Educação Tutorial, agradecendo aí a Rafa, agradecendo a todos e a todas e a todos que participaram, né? A Rafa, como sempre, brilhante, né? Muito, muito nos orgulha, né? E é isso, agradecer a você, agradecer a todo mundo. Os meninos colocaram também tipo um formuláriozinho, porque é possível emitir certificado, né, para aqueles que assim o quiserem, né? Aqueles que pleitearem podem se inscrever, fica um formulário, tá certo? Então é isso aí, Rafa. Vamos encerrando aqui. Agradeço enorme e espero que essa pandemia acabe logo, que a gente possa se reencontrar, né? Fisicamente. Todo mundo com saudade de todo mundo, né? Mas é isso aí, vai dar certo. Então, parabéns aí. E vamos fechando, tá? Quando sair essa vacina, vai ser um carnaval. Todo mundo se vai ser uma festa grande, né? É a vacina e tirar o Bolsonaro, né? Temos duas. Aí vai ser o melhor dos mundos. Né? Então, assim, gente, eu quero mais uma vez agradecer por vocês terem ficado até aqui. A gente ficou quase 2 horas, né? Achava que ia ser bem menos. Espero que eu possa encontrar e reencontrar todos vocês fisicamente muito em breve, né? Espero que todos passem por esse processo de formação. É isso. E quem sabe a gente cria outros espaços de debate, né? Ótimo. Tá bom? Pois então vamos lá, continuar o dia aí, tá? Um beijo e um abraço para todo mundo aí. Valeu, meu querido. Tchau, gente. Até a próxima. Vou saindo eu vou aqui. ler os comentários todos, viu? Veja aí. Nós vamos disponibilizar essa live aí no canal do PET, na conta do PET do YouTube, certo? Aí quando tiver, a gente divulga aí, tá certo? Tá, a gente repassar isso adiante. Vai vir pro meu replicar e-mail, essas informações. Aí eu passo para vocês o link, viu? Tá ok, meu querido. Tá, bom? Tchau. Tchau, Rafa, gente. eu vou colocar teu telefone lá na página do PET, que os meninos vão entrar em contato com você depois. Pronto, para tu repassar essa gravação, tá bom? Valeu, tchau. Pode falar comigo. Tchau, gente. Até a próxima.